E vamos lá, vamos começar. Como eu vou estar apresentando o slide, eu não consigo ver vocês. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Ampar, eu sou médica de família e comunidade, e tenho formação em cuidados paliativos também. Essa residência, né, de medicina de família e comunidade eu fiz aqui pelo nosso município. Então, tem várias. Entrou mais uma pessoa que foi minha chefinha aí, a Audrey. Já conheço alguns de vocês, né? Já tive em várias unidades de saúde, então sei como a realidade das UBSs funcionam. E atualmente eu estou na UBS Padovan, tá? E para começar esse encontro, eu trouxe uma frase da Cicely Saunders, que é uma das precursoras dos cuidados paliativos no mundo. Ela foi assistente social, enfermeira, médica e escritora. Então, bem de boa, né, o currículo dela. Ela foi uma equipe multiprofissional nela mesma, né? E muitas coisas que ela escreveu, aliás, tudo que ela escreveu faz muito sentido ainda hoje em dia, mesmo tendo passado décadas. E eu gosto muito dessa frase dela. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E acho que todos nós estamos aqui para cuidar de pessoas, né? Então, esse é o objetivo desse encontro. E toda vez que a gente fala sobre cuidados paliativos, a primeira coisa que a gente costuma escutar são mitos. Então, por isso que eu trouxe como primeiro slide da aula esses mitos, para quando a gente escutar algo parecido com isso, a gente saber e poder falar para a pessoa, olha, eu acho que não é bem assim, vamos rever esses conceitos, né? Então, perguntas comuns, né, que aparecem quando a gente fala de cuidado paliativo. Será que é um cuidado para acelerar a morte? Cuidado paliativo é somente para pessoas que têm câncer em estágio terminal? Pessoas que estão morrendo? Os cuidados paliativos acontecem só nos hospitais? Será que tem algumas medicações que a gente usa nos cuidados paliativos que causam vício, causam dependência nas pessoas? Será que sentir dor é normal? E a gente tem que falar para as pessoas para elas se acostumarem com isso, que é assim mesmo, que elas vão ter que passar dor mesmo, que tem que se acostumar? E será que cuidado paliativo é quando a gente não tem mais nada para fazer? Então, essa conversa de hoje, basicamente, é para a gente desmistificar essas perguntas que são muito comuns e tem muito a ver com o senso comum das pessoas sobre esse tema. Para começar a rebater, né, esses mitos, eu trouxe os 8 fundamentos dos cuidados paliativos. E só por eles, a gente já vai ver que esses mitos, eles não têm muito a ver com a realidade, né? Então, vamos lá. Primeiro fundamento, promover alívio da dor e de outros sofrimentos. Então, a dor é algo central nos cuidados paliativos, que a gente precisa cuidar com muito cuidado, com muito carinho, e outros sofrimentos também. Esses outros sofrimentos incluem sofrimentos emocionais, sociais, espirituais e físicos. E além da dor, existem muitos outros sintomas que a gente precisa fazer esse controle, né? Quais são eles? Falta de ar, náusea, vômito, diarreia, falta de apetite, cansaço, insônia, enfim. Então, todo tipo de sofrimento, ele deve ser aliviado para todo mundo, na verdade, né? Mas para quem está em cuidado paliativo, com um afinco especial. Nós precisamos respeitar o tempo natural da morte. Então, ninguém vai acelerar a morte de ninguém, ninguém vai permitir eutanásia ou suicídio assistido, nada disso é legalmente possível e nem tolerável eticamente, juridicamente. Mas também o objetivo dos cuidados paliativos não é prorrogar a vida a qualquer custo. Então, será que faz sentido uma pessoa que já tem uma fragilidade, uma dependência grande, receber vários tipos de intervenção, cirurgia, intubação, um tubo no nariz, um tubo não sei aonde, para prolongar o tempo de vida, entre aspas, dessa pessoa? Então, a gente tem que entender o que é vida para cada um, né? O terceiro tópico é honrar a biografia, o desejo e as necessidades da pessoa. Essa questão de honrar a biografia e os desejos, respeitar a autonomia é algo muito difícil. Muitas vezes a gente quer passar o que a gente acredita para a vida do outro, e não é bem assim. A gente precisa honrar essa biografia, essa autonomia.
Oferecer suporte para a pessoa viver tão ativamente quanto for possível. Então, não importa se essa pessoa tenha uma semana, um mês, 10 anos ou 20 anos de vida, mas que ela possa viver da forma mais ativa possível durante todo esse processo. O cuidado paliativo deve ser iniciado o mais precoce possível, já que cuidado paliativo é para garantir dignidade e qualidade de vida, que seja realizado o quanto antes, que essa pessoa possa ter qualidade de vida pelo maior tempo possível, né? Abordagem integral. Então, a integralidade é um dos princípios do SUS. E quando a gente vive esses princípios do SUS, isso passa a fazer muito sentido, né? Então, o que é olhar uma pessoa de forma integral? É conseguir olhar a pessoa por todos os seus ângulos, com tudo que forma ela, né? Não ficar só focando em doença, na parte física, mas entender o contexto que ela está inserida, a família dela, os cuidadores, enfim. Validando todos esses aspectos que são envolvidos no cuidado. O sétimo é ter qualidade e dignidade de vida, independente do tempo, né? E o oitavo é entender e acolher os familiares nesse processo. Para nós, na atenção primária, acolher familiares já é algo que a gente faz automaticamente, né? A gente já está acostumado a fazer isso. Mas muitas vezes o óbvio é aquilo que precisa ser dito, né? Então, a gente precisa falar que precisa acolher os familiares também. De repente, para uma equipe, por exemplo, de cuidados hospitalares, não está tão na mente deles que a família faz parte do cuidado, né? Eu acho que para nós, na atenção primária, isso fica mais claro, até porque todos são nossos pacientes, né? Então, é algo para a gente pensar. E, depois dos fundamentos, esses próximos 2, 3 slides são com a definição da Organização Mundial de Saúde. Então, o que a OMS fala que é cuidado paliativo? É uma assistência promovida por equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida da pessoa e da família. Então, o que eu destaco nessa primeira parte? Por definição, cuidado paliativo é feito por equipe, então não existe eu-equipe, a menos que você seja a Cicely Saunders, que é médica, enfermeira, assistente social e várias coisas, né, na mesma pessoa. A gente tem que trabalhar em equipe e o grande objetivo é a qualidade de vida da pessoa e da família. Em que contexto que a gente faz cuidado paliativo? Diante de uma doença ou de um agravo que ameace a continuidade da vida. Aqui não está dizendo que é para quem está morrendo, é para quem quem está diante de uma ameaça à continuidade da vida. E são muitas as doenças que indicam cuidado paliativo. Eu já vou mostrar para vocês nos próximos slides aí. E como é que a gente faz isso? A gente previne e alivia sofrimentos, de preferência de forma precoce. Então, o quanto antes você começar a cuidar dessa dor, dessa náusea, dessa diarreia, desse sofrimento existencial, melhor. Nós vamos avaliar de forma impecável todos esses sintomas e tratar tudo considerando essas 4 esferas: física, social, psicológica e espiritual. Então, são 4 pilares, né, desse cuidado que a gente precisa ficar atento. Onde que o cuidado paliativo acontece? Ele pode acontecer em diversos níveis de complexidade. O nível 1 é o que a gente também chama de ações paliativas. Provavelmente é o que todos os serviços hoje em dia fazem, às vezes até sem saber que tem esse nome de cuidado paliativo. O que é uma ação paliativa? É você conseguir fazer pelo menos um controle de dor, um controle de sintomas, conseguir escutar a pessoa, conseguir se comunicar de forma efetiva com essa pessoa e com essa família. Então, ações paliativas, essas sim podem ser feitas por uma pessoa ou por 2 pessoas, né? E pode acontecer em qualquer serviço de saúde e, aliás, deveria acontecer em todos os serviços de saúde. O nível 2 é quando a equipe já tem um pouquinho mais de entendimento do que é cuidado paliativo, já tem, quem sabe, um curso básico, conversam sobre isso, discutem plano de cuidado, conseguem articular a equipe em prol de um paciente ou de uma família, certo? E onde que esse nível 2 de complexidade pode acontecer? Em hospitais gerais, em hospitais dia, em alguns tipos de ambulatório, na atenção primária à saúde,
na atenção domiciliar, nos institutos de longa permanência. Então, são profissionais que já têm uma capacitação, pelo menos aí básica, né? De controle de sintomas, de comunicação, de abordagem ao luto, de processo ativo de morte, né? Então, isso pode acontecer na atenção primária. E o nível 3 de complexidade são equipes específicas para isso. Então, eu tenho um médico, um enfermeiro, um assistente social, um fisioterapeuta, um psicólogo específicos para fazer cuidados paliativos. E aí, essa equipe, ela deveria servir de referência para essas outras, nível 1 e nível 2. Aqui em Londrina, a equipe modelo que a gente tem, assim, nível 3, é a equipe de cuidados paliativos do Hospital do Câncer. Ainda é uma equipe que não consegue atender um volume gigantesco de pacientes. Então, nem todo mundo que merece cuidado paliativo consegue estar acompanhado por eles, mas eles são um ótimo exemplo de equipe de cuidado paliativo nível 3. E o nosso objetivo é que a gente consiga ter cada vez mais equipes, pelo menos nível 2, na atenção primária à saúde, para proporcionar esse cuidado para a nossa população. Esse gráfico, ele mostra um contínuo de quando a gente deve iniciar os cuidados paliativos. Então, aqui é o momento do diagnóstico. A gente tem que ver que quando a gente faz diagnóstico de uma doença que é ameaçadora da vida, por um longo tempo, os cuidados paliativos e a terapia modificadora de doença vão caminhar juntos, vão caminhar lado a lado. Qual vai ser o papel do cuidado paliativo nesse começo? Comunicação, entender a doença, explicar, conseguir fazer a família entender o que está acontecendo, fazer um controle de sintomas. Mas, nesse momento, as terapias modificadoras de doença, ou seja, remédios que fazem tratamento para tentar reverter o quadro, talvez, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eles vão acontecendo junto. Nesse momento do diagnóstico, a atenção primária tem um papel muito fundamental. Quantas vezes a gente não está lá na atenção primária e chega alguém com uma cartinha lá do Hospital do Câncer, de algum ambulatório, e fala, não entendi nada que eles me falaram, você pode traduzir para mim? Tenho certeza que pelo menos algo parecido com isso todos nós aqui já vivemos, né? Essa coisa de ter que traduzir o que foi falado, de ter que explicar com as nossas palavras. Isso exige uma habilidade de comunicação grande de quem está na atenção primária. Então, a gente ter esse conhecimento de cuidado paliativo logo ao diagnóstico, ele é muito importante. Nós vamos vendo que, ao passar do tempo, esse azul mais escuro aqui, começa o cuidado paliativo mais exclusivo. Então, a terapia modificadora de doença, ela vai perdendo espaço, para de fazer sentido você submeter a pessoa a tantas coisas tão invasivas, e aí a gente vai entrar com cuidado paliativo mais forte, ou seja, a prioridade vai ser dignidade, conforto, qualidade de vida, respeitar a autonomia da pessoa. Até que a pessoa vai chegar nas suas últimas horas de vida, últimos dias de vida, que é o processo ativo de morte, que daí a equipe de cuidado paliativo pode ficar exclusivamente, né, para essa pessoa e para essa família. E o interessante de perceber nesse gráfico é que depois que a pessoa morre, o cuidado paliativo ainda não acaba. Ou seja, todo esse processo de luto da família, desse final do gráfico, ainda é cuidado paliativo. Isso aqui tem a cara da atenção primária. Quantas famílias enlutadas, quantas pessoas sofrendo perdas, a gente não cuida, não acompanha, né? Então, mais uma prova aí de que nós estamos totalmente dentro desse momento. A Cicely Saunders, novamente, uma coisa que ela escreveu, que eu escolhi trazer também aqui para vocês. Eu me importo pelo fato de você ser você. Me importo até o último dia da sua vida. E nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também e principalmente para você viver até o dia da sua morte. Então, esse é o grande objetivo do cuidado paliativo. Fazer as pessoas viverem até o dia em que elas morram. E a gente se importa pelo fato da pessoa ser ela. Então, não interessa as suas crenças, sua condição social, o que você fez na sua vida até aqui. A gente vai se importar pelo fato de você ser você. Então, essa é a essência do cuidado paliativo. Quem merece cuidado paliativo? Para quem está indicado esta modalidade de cuidado? Essa ferramenta se chama SpeakTBR. É uma ferramenta lá do sistema inglês de saúde, que um médico de família de Porto Alegre traduziu para o português.
Essa ferramenta eu deixei lá no Ava, ela é uma folha de sulfite, dá para imprimir e levar para as reuniões de equipe, para a gente pensar nos nossos pacientes que a gente faz cuidado domiciliar, ou para quem a gente sabe que tem uma doença um pouco mais grave, um pouco mais ameaçadora da vida, entre aspas, né? Se a gente pegar esse instrumento, ele consegue nos mostrar mais claramente que a pessoa tem indicação de cuidado paliativo. Nessa primeira parte do instrumento, ele fala indicadores gerais da saúde. Então, quais seriam indicações gerais de piora da saúde? Internações frequentes, perda de peso grande nos últimos 6 meses, capacidade funcional, ou seja, pessoas que ficam na cama ou na cadeira mais de 50% do tempo, internações não programadas. Então, a gente procura aqui nessa primeira parte indicadores gerais de piora da saúde. Um outro item que está aqui nesse começo é quando a pessoa ou a família solicita cuidado paliativo. Aqui no Brasil, talvez seja uma prática menos comum, mas nos outros países não é incomum uma família chegar falando, eu gostaria que minha mãe fosse acompanhada por uma equipe de cuidados paliativos. Ou seja, respeitar as vontades, não invadir mais do que o necessário, né? Então, isso também entra como um desses critérios da primeira parte desse instrumento. A segunda parte é encontrar alguma doença, um indicador clínico positivo que justifique essas alterações. Então, esse quadradinho do começo é câncer. E a gente escuta muito cuidado paliativo falar quando a gente fala de câncer, certo? Mas olha o tamanho do quadradinho do câncer em relação às outras doenças. Então, não é para câncer? É, com certeza, né? Principalmente para aqueles cânceres que já têm diagnóstico de metástase, câncer que já deixou a pessoa muito debilitada, o estado físico dela já não está mais o que era antes. Então, para essas pessoas está indicado, mas também está indicado para quem tem demência, fragilidade, doenças neurológicas incapacitantes e progressivas, doença cardiovascular. A principal causa de morte no Brasil são por doenças cardiovasculares. Então, infarto, derrame, AVC, né, são todas doenças que deixam as pessoas muito debilitadas. Muitas vezes a gente não enxerga isso como um paciente elegível para cuidado paliativo. Então, esse instrumento traz a gente para a realidade não oncológica, que são a maioria dos nossos pacientes no nosso território, né? Doenças respiratórias, então aqueles DPLCs muito graves que já estão usando oxigenoterapia domiciliar. Doença renal, para quem está em hemodiálise, por exemplo, não existe um tratamento que vai mudar o curso da doença que faça ela parar de fazer hemodiálise. Quantas pessoas, depois da diálise, não se queixam de cansaço, fadiga, dor, tontura? Então, são pessoas que merecem esse olhar mais cuidadoso, digamos assim. Doença hepática. Então, olha quantas coisas indicam cuidado paliativo, né? Não é uma coisa só. Diante disso, né, nós já vimos, então, a questão dos mitos, os fundamentos, o conceito da OMS de cuidados paliativos, para quem, como é que a gente vai eleger, né, esses pacientes. E aí eu trago aqui um resumo de como a gente costuma pensar, como é que é o nosso raciocínio na atenção primária. Então, às vezes, isso até a gente não para pensar, mas conforme eu for falando, acredito que vocês vão se identificar, né? Então, chega alguém lá para nós, pode ser uma gestante, uma pessoa que veio se vacinar, uma pessoa que está com pressão alta. Como é que é o nosso raciocínio? Como é que é o nosso pensamento? A gente pensa assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa para essa pessoa agora, né? Preciso resolver essa demanda que ela me trouxe aqui, mas eu sei que ela é desta família. Na família, a mãe dela está com o preventivo atrasado, o pai dela faz tempo que não vem, só trabalha, parece que está envolvido com álcool, anda brigando por aí. E no bairro, esse problema é bem frequente. Então, a gente, automaticamente, quando a gente vê uma pessoa, a gente já faz esse raciocínio. Individual, familiar, comunitário. Quem é esta pessoa, quem é a família, onde ela está inserida. É assim que a gente pensa. E para nós, na atenção primária, isso faz sentido pensar assim. Mas talvez em outros níveis de atenção, as pessoas não pensem nisso. Então, de repente, tá no hospital um senhorzinho internado, ninguém pensa, poxa vida, de onde veio esse senhor, né? Será que ele mora sozinho? Quem cuida dele, né? Como é que é a relação dele com a família?
para nós é automático pensar isso, porque muitas vezes a gente já conhece essas pessoas, já sabe como é que elas vivem. Mas para quem está em outro serviço, às vezes não é. Então, isso é mais uma potencialidade nossa que a gente já está acostumado a fazer. A gente também já está acostumado a trabalhar em equipe. Querendo ou não, mesmo que tenha uma pessoa ou outra que não gosta de trabalhar em equipe, que só reclama, que saco esse negócio de ter que ficar discutindo caso e tal, mesmo que a pessoa não goste, ela trabalha em equipe na atenção primária. Nem que ela passe o caso para você no corredor, nem que no carro, antes da visita, ela fale, outro dia teve lá e falou isso. Então, a gente está acostumado a trabalhar em equipe, por bem ou por mal, querendo ou não querendo, nossa equipe meio que vai, né? A gente já está acostumado a fazer esse raciocínio. E como é que é o raciocínio nos cuidados paliativos? Eu acho muito parecido com o nosso. Tem outro nome, são outras nomenclaturas, mas é muito parecido com o que a gente faz na atenção primária. Os cuidados paliativos, eles funcionam em esferas, né, dimensões. Então, tem a esfera física, a esfera emocional, a esfera social e a esfera espiritual. E o que consta em cada uma delas, né? A esfera física são propriamente ditos os sintomas físicos, a dor, as lesões, as feridas, os machucados. Esses sofrimentos físicos, eles são causados pela doença que a pessoa tem, pelas comorbidades dela, ou até pelos tratamentos propostos. Então, uma hemodiálise, uma intubação, uma cirurgia, uma quimioterapia, causa muitos sintomas físicos na pessoa. É por isso que cada intervenção tem que ser muito bem conversada e controlada. E lembra lá na definição de cuidados paliativos, falava de prever sofrimentos? Então, você sabe que a pessoa vai para a quimioterapia, que ela vai ficar mal, que ela vai ficar com náusea? Já vamos fazer um esquema de medicação para ela já sair de lá, talvez com náusea, sim, mas com menos do que ela poderia ter. A gente antecipa os problemas, né? Então, a esfera física engloba tudo isso. A esfera física não é a esfera mais importante, mas ela é a primeira que a gente deve controlar. Porque como é que você vai falar sobre espiritualidade, sobre tristeza, sobre questões existenciais com alguém que está urrando de dor, com vontade de vomitar e, sei lá, com falta de ar? A pessoa não vai querer nem te ouvir, né? Então, a nossa missão é, em primeiro lugar, controlar essa esfera física para depois a gente abordar essas outras esferas. E quais são essas outras? O que tem na esfera emocional? Tristeza, ansiedade, medo de sofrer, experiências traumáticas prévias. Então, eu já fui uma vez naquele hospital e me ferrei. Eu só me ferrei naquele hospital. Não quero voltar lá. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Desamparo, desesperança. O desconhecimento é uma coisa que acontece muito. Então, as pessoas, às vezes, acham que não contar para o paciente que ele está doente é muita vantagem, né? Então, quantas vezes a gente não está, sei lá, num consultório, entra um senhor lá com um diagnóstico complicado, difícil, e a filha tá atrás assim, não fala para ele não conta que ele tem metástase, não conta que ele vai ter que operar, fica em silêncio, né? Só que o paciente, o senhorzinho aí no caso dessa história, ele tá sentindo o corpo mal, ele tá sentindo cansaço, ele tá sentindo dor, e ninguém fala para ele o que ele tem. O sofrimento emocional dele vai ser muito maior do que se alguém tivesse contado, o senhor está com uma doença, a doença é assim, 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 nós podemos esperar isso, isso e isso, e vamos lidar com isso, nós estamos aqui para ajudar o senhor. É importante a gente falar de nunca fazer falsas promessas também, né? Às vezes a pessoa fala assim, não se preocupe que vai ficar tudo bem, tá tudo lindo, vai dar tudo certo. Poxa vida, será que você pode realmente prometer que vai dar tudo certo? De repente não vai dar tudo certo. Você não pode prometer isso para a pessoa. O que você pode prometer? Você pode prometer que você vai estar ao lado dela, que você vai fazer de tudo que tiver ao seu alcance da sua equipe para aliviar esses sofrimentos, que qualquer dúvida que ele tiver, você vai estar à disposição para poder conversar com ele. Então, essa questão de desconhecimento da doença é algo que a gente tem que rever nossas práticas e ajustar nossa comunicação nessa questão das promessas aí. Então, essa é a esfera emocional. O que é a esfera espiritual? Quando a gente fala de esfera espiritual, as pessoas geralmente associam a religião. E realmente, no nosso país, a maior parte da espiritualidade das pessoas está ligada à religião ou alguma prática religiosa, né?
E aí a gente tem que perguntar, como é que tá? Você tá em paz com Deus? Como é que estão suas práticas, né? Missa, culto, alguma coisa no terreiro, você se apega em algum orixá, de repente, enfim. Nessa esfera espiritual, não cabe a nós fazermos julgamentos morais, culturais em relação à pessoa, não cabe a nós tentar evangelizar as pessoas com a nossa crença. O que cabe a nós? Entender o que é sagrado para aquela pessoa e tentar valorizar e estimular essas práticas para essa pessoa. De repente, a pessoa não tem crença nenhuma, mas ela tem alguma crença no significado da vida. O que é sagrado para ela pode ser, por exemplo, comer uma comida que a avó dela faz, e esse momento é um momento sagrado para ela. Visitar um lugar que a deixe muito em conexão com a natureza, de repente isso é sagrado para ela. Então, não necessariamente tem a ver com religião. Sempre que tiver, a gente pode abordar e pode respeitar. Se for igual a sua, ótimo, porque daí você já pode mandar uma oração, né, dar as mãos e fazer tudo que você sabe. Mas se for algo que você não conhece, pede para a pessoa falar sobre essa crença, sobre o que ela acredita, sobre o que é sagrado para ela. Isso vai fazer muito bem para a pessoa. E isso faz parte dos sofrimentos dela. Então, cuidar dessa esfera espiritual é muito importante. E lembrar de não confundir aí religiosidade com espiritualidade. Na esfera social, as mudanças são drásticas. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser questão financeira, pode ser preocupações habitacionais, pode ser preocupação com quem vai ficar meu cachorro, quem que vai cuidar da minha mãe, quem que vai cuidar da minha avó, quem que vai cuidar dos meus filhos. Então, isso tem a ver com a mudança de papel. Então, de repente, a pessoa tem um diagnóstico de uma doença limitante que vai fazer com que a vida dela mude muito. E ela não vai mais conseguir cuidar da casa, cuidar do seu negócio, ter o mesmo papel no seu emprego. E essa mudança de papel na sociedade ou na família traz um grande sofrimento. E nós precisamos estar preparados, com os ouvidos treinados, com o coração aberto, para escutar tudo isso e poder acolher esses sentimentos. Porque isso faz muito mal também, isso também piora a dor. Sabe aquela pessoa que você já colocou dipirona de horário, morfina de horário, gabapentina, dose máxima de tudo e a pessoa não melhora? Será que não tem algum sofrimento emocional que não foi abordado? Será que ela não está com algum sofrimento espiritual? Se sentindo culpada por alguma coisa, achando que a doença dela é castigo? Será que a questão social não está pegando muito forte para essa pessoa? E aí, realmente, não adianta você aumentar o remédio, que não vai melhorar. Porque essas outras esferas, elas importam tanto quanto a nossa esfera física. Certo? Então, essa é a linha de pensamento nos cuidados paliativos. Tá, então já, né, beleza, entendi os mitos, entendi a definição, entendi para quem que eu vou indicar, entendi como é que funciona o raciocínio clínico, né, na atenção primária, nos cuidados paliativos. Mas vamos juntar essas coisas, né? O que nós temos na atenção primária e nos cuidados paliativos que tem relação uma coisa com a outra e que nos permite exercer essa modalidade de cuidado. Então, a primeira coisa que eu trago aqui são os agentes comunitários de saúde, que são grandes trunfos que a gente tem. Os agentes comunitários são os olhos da equipe. Então, eles estão no território e eles trazem as demandas, os sofrimentos e as potencialidades que aquela comunidade, que aquela família tem de lidar com as suas adversidades. Imaginem que um hospital, numa UTI, tivesse um ACS para cada 3 leitos e esse cara pudesse ir na casa da pessoa, ver como é que está o pessoal, ver onde ele mora. Vocês acham que o cuidado na UTI ia ser melhor vezes 1.000 ou vezes 10.000? Eu acho que ia ser vezes 10.000, porque quando a gente entende a pessoa como um todo, né, a gente consegue cuidar dela muito melhor. E o agente comunitário já é algo que existe, já faz parte da nossa equipe, faz parte das nossas discussões. Então, são profissionais, assim, que vão fazer simplesmente toda a diferença no cuidado. Isso que os ACS têm com a população é uma palavrinha muito simples e muito significativa que se chama vínculo. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que geralmente estão há mais tempo na equipe, o NASF,
de repente até um médico ou outro que faz mais tempo que está na equipe, também tem esse vínculo. E esse vínculo vai ser essencial para a gente poder cuidar melhor dessas pessoas. Afinal, a gente cuida muito melhor de quem a gente já conhece, né? Nós podemos fazer um controle sintomático impecável e não gastando, digamos assim, recursos muito além do que a gente tem no SUS. Então, muitas vezes a gente escuta o pessoal reclamando, porque o SUS não funciona, porque o SUS não tem remédio, o SUS não tem medicação de primeira linha. Quem é o SUS? Nós somos o SUS. Tá bonitinho lá na Constituição, escrito, mas quem coloca o SUS em prática todos os dias somos nós, que estamos na ponta, atendendo as pessoas, cuidando delas, trabalhando em equipe, trabalhando na gestão, planejando ações estratégicas para a população, para o município, para quem tem acesso e para quem não tem. Então, isso é o SUS. E a gente tem obrigação de conhecer a nossa rede de saúde para saber das nossas potencialidades. Então, exemplo, vou dar o exemplo da dor, que é o sintoma mais comum, talvez o mais prevalente aí. O que nós temos para tratar a dor? Então, na nossa farmacinha ali da UBS, nós temos dipirona, nós temos paracetamol, nós temos ibuprofeno. Existe o Paranacindor, né? Tem que fazer aquela papelada inicial lá, o LME, mas em uma semana o paciente está com a medicação na mão. O que nós temos no Paranacindor? Nós temos gabapentina, nós temos morfina, nós temos metadona, são opioides fortes para tratar dor forte. Então, a gente não tem justificativa para não tratar a dor desses pacientes. Não é só dor oncológica, é qualquer tipo de dor forte que merece ser tratada e avaliada. Na farmácia municipal, nós temos carbamazepina, nós temos amitriptilina, nós temos imipramina para fazer controle de dor crônica. Então, será que é tão ruim assim? Existem outras possibilidades? Com certeza existem, e é nosso papel também lutar pela incorporação de novas tecnologias e novas medicações na nossa rede de saúde, mas também é nosso papel conhecer o que tem disponível e dar o melhor tratamento para o nosso paciente. Comunicação é outro pilar fundamental nos cuidados paliativos, e como eu falei já antes, a gente já tem isso, de certa forma, trabalhado dentro da atenção primária. É claro que a gente pode e deve se aprimorar em comunicação, mas é algo que já está presente no nosso dia a dia. Projeto terapêutico singular na atenção primária chama PTS, no cuidado paliativo chama plano de cuidado. Isso aqui só troca o nome, mas projeto terapêutico singular nada mais é do que você sentar com a equipe, com a pessoa, com a família, discutir o que tem importância para essa pessoa, né? O que é importante para ela, quais são as necessidades dela. Às vezes, eu acho que o mais importante é controlar o diabetes, mas ela acha que o mais importante é arrumar o dente dela. Então, não adianta eu ficar batendo na tecla da insulina, sendo chato, dando bronca, sendo que para ela só faz sentido se ela puder sorrir e conversar com alguém, porque ela não tem os dentes da frente. Então, o projeto terapêutico singular e o plano de cuidado são coisas que têm nome diferente, mas que são as mesmas coisas. Como eu falei, nós já estamos habituados a trabalhar em equipe, gostando ou não. Trabalho em rede, é claro que a gente pode melhorar muito isso, mas é algo que, de vez em quando, a gente já faz. Reunião, né, com o CRAS, com a escola, programa saúde na escola, reunião com o conselho tutelar, são coisas que a gente já está habituado a fazer. É claro que poderia ser melhor, poderia ser mais frequente, mas são coisas que a gente já conhece. As nossas reuniões de equipe, e aqui existem as reuniões gerais, né, da UBS, aquelas que fecha tudo e todo mundo tá junto para discutir algum assunto, para fazer educação permanente em saúde, sei lá, para dar avisos importantes, enfim. Então, esse é um momento. E um outro momento é aquela reunião de equipe antes da visita domiciliar, que muitas vezes a gente usa esse momento da reunião de equipe antes da visita só para falar de quem a gente vai, ou só para falar de quem está acamado ou domiciliado, mas que a gente pode ampliar esse momento da reunião de equipe para discutir, por exemplo, pacientes e famílias que estão em cuidados paliativos, discutir casos mais complexos. Então, são momentos ricos, importantes, que a equipe se junta e é um momento da gente conversar sobre os planos de cuidado, sobre os planos terapêuticos singulares. Então, são momentos especiais, assim, que a gente tem.
Se for vontade da pessoa, da família, se a equipe também tiver esse conhecimento, nós podemos proporcionar óbitos no domicílio, claro, com conforto, desde que isso seja à vontade da pessoa. Nós fazemos a coordenação do cuidado, então, em alguns momentos, você até vai mandar a pessoa para algum outro ambulatório, mas ela sempre vai ser sua, ela vai voltar para você. Ah, pré-natal de alto risco. Ela tem a consulta lá no HU, no HC, mas ela também continua acompanhando com você. Ah, encaminhei para cirurgia. Tudo bem, ela vai fazer a cirurgia, mas onde que ela vai voltar fazer o pós-operatório? Quem vai tirar os pontos? Quem vai ver se está infectado? Quem vai ver se ela está com dor? Então, essa coordenação do cuidado somos nós que fazemos. E isso já há de tempos. Então, isso aqui não é novidade, né, para nós. Visita domiciliar é uma prática que parece coisa de outro mundo para quem está em algum outro nível de atenção, mas que para nós faz parte da rotina do ACS, do técnico, do NASF, dos enfermeiros, dos médicos, de todo mundo. Nós somos o primeiro acesso à saúde. Então, quando a gente pensa em acesso à atenção primária, é o aparato de saúde que as pessoas têm mais perto da sua casa. Então, imagine se todas as nossas unidades de saúde tivessem esse olhar cuidadoso com os pacientes que estão em cuidados paliativos. A gente conseguiria garantir acesso a muitas pessoas. E, como faz parte da definição, cuidar desse luto dos familiares, acompanhar essas pessoas enlutadas, em sofrimento, que é algo que a gente já faz. Conhecer o nosso território, coisa que a gente, né, geralmente já conhece, já sabe o que tem de bom, o que tem de difícil, coisas que a gente pode contar. Cuidar do cuidador. Numa visita domiciliar, a gente nunca tem um paciente só. Às vezes você precisa cuidar de quem está cuidando, ver como é que essa pessoa está, avaliar a sobrecarga dela, ver o que você, enquanto serviço de saúde, pode fazer. Às vezes a gente tem que tratar do cachorro, da galinha que está junto, né? Que mora junto. Então, assim, cuidar do cuidador, cuidar das outras partes da família, já é algo que a gente faz também. Porque faz parte, todos estão no nosso território, né? E essa longitudinalidade de acompanhar a pessoa ao longo da vida dela, já é uma competência da APS. E uma outra coisa que tem muita diferença é conhecer a realidade da pessoa. Então, quantas vezes a pessoa não vai numa consulta e a pessoa que está lá troca toda a medicação, passa tudo aquelas coisas que saiu na última diretriz, mas que um custa R$1.000, o outro custa R$300, o outro custa R$50, que seja. Aí a pessoa vai lá, compra tudo no primeiro mês e no segundo mês já não consegue mais comprar. Será que será que a pessoa conhece essa realidade, né? E aí aí depois a pessoa aparece lá com a pressão 25/14 e vai nós correr atrás do prejuízo e voltar todo o tratamento conforme ela estava. Então, assim, a gente já conhece a realidade dessas pessoas, né? A gente não viaja muito nos tratamentos. Para lidar com tudo isso, eu gosto de trazer essas palavrinhas aqui, que o Alexandre Silva, ele é um enfermeiro lá de Minas Gerais, que trabalha com favelas no Rio de Janeiro. É um enfermeiro muito maravilhoso, eu já fiz muitos cursos com ele, e ele sempre fala dessas 4 palavrinhas aqui. O primeiro degrau da escada é a apatia. É aquela pessoa que olha uma pessoa sofrendo e fala assim, eu não me importo, problema dele, né? Eu não tô nem aí, deixa essa pessoa. O segundo degrau é a simpatia. São pessoas que olham, veem aquele sofrimento da pessoa e falam assim, nossa, eu sinto muito, né? Você olha a pessoa e fala, nossa, essa pessoa tá sofrendo, eu sinto bastante por ela. Qual que é o próximo degrau? É a empatia. Então, além de sentir muito, você conecta em alguma coisa com você que faz você entender a dor da pessoa. Fala, nossa, eu entendo o que você tá passando. Às vezes você não passou pela mesma coisa que a pessoa está passando, mas você conectou com alguma coisa que é um machucado ali, uma ferida no seu coração. E por que isso pode ser um problema? Ter empatia demais. Porque pode doer demais em você e você fica paralisado. Você não consegue passar para o próximo degrau, que é a compaixão. O que é a compaixão? É quando você tem empatia, mas para além dela, você quer fazer algo. E você age no sentido de ajudar aquela pessoa. Então, você entendeu a dor dela, você se conectou com aquilo que estava doendo e você age para melhorar a vida dela. E se a gente não cuida das nossas próprias feridas do nosso coração, a gente não consegue sair da empatia e partir para a compaixão. Aí você fala assim, meu Deus, eu não consigo tratar dessa mulher porque ela lembra muito a minha mãe.
Eu não consigo cuidar desse vozinho porque ele lembra muito o meu avô. Essa criança sofrendo lembra o meu filho, então eu não consigo. Então, por isso que a gente tem que cuidar da gente também. Se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar do outro. Isso é um imperativo que deveria ser, assim, primeiro passo para ser da área da saúde. Mas o que a gente vê justamente é o contrário. Nós, profissionais da saúde, deixamos o nosso por último. Cuida de todo mundo e não pensa nas suas próprias dores e não tem seus próprios momentos de autocuidado. Então, é uma reflexão que eu deixo aí para todos nós fazermos. Também temos algumas dificuldades, né, na atenção primária, o tempo sempre corrido, sempre uma demanda atrás da outra, parece que a gente não tem tempo para planejar, para se organizar. Capacitação da equipe é uma dificuldade também, às vezes por não tem disponibilidade de capacitação, outras vezes as pessoas não querem, alguns não gostam desses momentos de curso, entre aspas, né, então isso é uma dificuldade. O NASF, ele é uma potencialidade, mas também é uma dificuldade, porque ele fica pouco tempo nas unidades de saúde, tem locais que não tem NASF completo, então isso, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, pode ser uma dificuldade. A gente lida com a falta de profissionais, muita gente se aposentando, faltando, muitas vezes precisa de hora extra vem de fora, não sabe como é que funciona nosso serviço, então isso aqui é uma dificuldade também. A educação permanente em saúde, ou seja, reciclar, né, os profissionais que estão ali, é uma dificuldade que a gente tem. De repente, a gente pode usar aquelas reuniões gerais, né, que fecha o BS, para fazer esses momentos de educação permanente, mas às vezes também tem tanto informe que a gente nem consegue fazer isso. Populações enormes para cada UBS, muitas vezes com grande quantidade de pessoas que são dependentes do SUS, então deixam a gente sobrecarregados, né? São muitas demandas, é gestante, é criança, é hipertenso, é vacina, é Covid, é visita domiciliar, enfim, então aquela sobrecarga básica, né, de todo profissional da atenção primária. Interesse dos profissionais, tem gente que, né, não quer saber muito dessas coisas. E a gente tem as nossas próprias limitações pessoais, ao falar de finitude, ao falar de autocuidado, ao falar de se cuidar, de se olhar. E aí tem essa frase do Jung, que é um psicólogo famoso, que ele fala assim: somente quando nós conhecemos a nossa própria escuridão, nós podemos estar presente com a escuridão do outro, que é o que eu falei de cuidar das nossas próprias feridas para poder cuidar da ferida e dos outros, né? Então, fica essa reflexão aí para todos nós. Esse ano, né, em outubro sempre tem o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. E quando eu vi o tema dos cuidados paliativos desse ano, eu pensei assim, meu Deus, tem tudo a ver com a nossa atenção primária. Olha qual que é o tema desse ano. Não deixe ninguém para trás. Equidade no acesso aos cuidados paliativos. E quando a gente coloca equidade, que é mais um dos princípios do SUS, não é igualdade. Não é tratar todo mundo igual. É tratar diferente quem precisa de mais. É dar mais atenção para aquelas pessoas que precisam de mais coisa e talvez um pouquinho menos ali para aquelas pessoas que já estão bem. E fazer essa gestão de equidade não é fácil, é um desafio, mas tem tudo a ver com cuidado paliativo. De repente, se a gente conseguir identificar no nosso território quem são essas pessoas que merecem cuidado paliativo, a gente consegue não deixar ninguém para trás. No nosso país, as pessoas, elas morrem de dor. Elas não morrem de câncer, elas morrem de dor, gritando, em filas de pronto-socorro, em filas de espera, enfim. Então, a dor, ela é uma urgência a ser tratada no nosso país. Existe um ranking mundial de melhores países para se morrer. O Brasil está lá, quando você olha de baixo para cima, ele está nos últimos ali. Na nossa frente estão vários países da África, Uganda, por exemplo. Lá na Uganda, eu gosto de falar da Uganda porque eles não têm dinheiro, eles não têm recurso, eles não têm morfina. Sabe o que eles fazem? Eles pegam uma ampola de morfina e fracionam, dividem para poder dar para todo mundo. Então, isso é equidade, né? E eles conseguem ter uma qualidade de morte maior que no Brasil, que a gente tem a morfina, mas a gente não prescreve, ou então, a gente prescreve e a família não usa, porque tem muito tabu, porque morfina vicia, porque morfina é só para quem está no fim da vida. Não é. Morfina é para quem tem dor forte e merece ser tratado.
A gente fala muito da morfina porque a disponibilidade de opioide é um dos pontos que faz o país pontuar bem em qualidade de morte. E por isso que o Brasil está tão atrás. Os nossos vizinhos aqui da América Latina estão todos na nossa frente. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo também. E qual que é o nosso papel, né, enquanto atenção primária? Eu trouxe esse vídeo foi feito para comemorar o Dia Mundial do Médico de Família e Comunidade, né, que é o médico especialista em atenção primária, porém, ele poderia ter sido para enfermeiro de atenção primária, ACS de atenção primária, fisioterapeuta, qualquer pessoa de atenção primária. Então, eu peço desculpas porque ele fala médico de família, mas gostaria que vocês entendessem esse vídeo de uma forma ampla, e eu acho que vocês vão se identificar muito com esse vídeo, porque realmente é o nosso dia a dia. Então, o que nós fazemos, né? Qual que é o nosso papel? Então, eu vou colocar ele rapidinho, ele tem 3 minutos, tá? E já está acabando a apresentação. Cuidamos de pessoas, não de doenças. Somos médicos de família e comunidade. Somos médicas de todas as famílias e todas as comunidades. Somos saúde rural, saúde planetária, saúde sexual e reprodutiva. Atenção domiciliar, práticas integrativas, espiritualidade, cuidados paliativos. Cuidamos de bebês, crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, não binários, humanos, todos. Somos LGBTIA+, somos diversos, defendemos os direitos das mulheres, saúde da população negra sem racismo. Liberdade, equidade. Praticamos medicina baseada em evidências, centrada nas pessoas. Somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Fazemos a diferença na clínica, na aldeia, nas comunidades ribeirinhas, zonas de conflitos, morros, favelas, condomínios. Nas salas de aula, na gestão, na cozinha. Embaixo de uma árvore, na unidade básica de saúde, nos presídios, no consultório, na emergência de um hospital, na rua, no interior, na capital. Fazemos procedimentos, organizamos as medicações, retiramos algumas delas, explicamos a necessidade ou não de exames. Acompanhamos, aconselhamos. E fazemos isso todos os dias. Todos os dias. E sim, vivemos muitas vidas. Celebramos a chegada, rimos, choramos, dizemos adeus. Escutamos, falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras. Sabemos seu nome. Falamos sua língua. Entendemos o seu olhar. Respeitamos suas filosofias de vida e crenças. Distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. Cuidamos do amigo querido e da pessoa que parece ser difícil. Somos médicos de família e comunidade. Nunca paramos. E faremos isso novamente amanhã. E vamos continuar assim. Sem data marcada para terminar. Vamos juntos? Então, esse vídeo, ele mostra tudo que a gente faz, né? E não é pouca coisa, né? Então, cuidados paliativos é uma das coisas, mas como tem coisas para a gente fazer na atenção primária. Os próximos 2 slides aqui, eu trouxe algumas frases que falam no vídeo, que falam muito bem da nossa atuação enquanto APS. E como eu falei, não é do médico de família e comunidade, é de todo mundo, né? Então, nós cuidamos de pessoas, não de doenças. Inclusive, quantas pessoas sem doenças que a gente acompanha? Todos fazem parte são nossa responsabilidade, não só quem está doente, né? Então, a atenção primária já tem esse olhar mais ampliado. Nós cuidamos de bebês, de crianças, de idosos, jovens, mulheres, homens, não binários, humanos, simplesmente todos. Nós somos diversos, nós defendemos a liberdade, a equidade, a saúde baseada em evidências, centrada nas pessoas. Então, eu posso conhecer o último guideline, o último protocolo de tratamento que indica tal coisa, mas se eu não usar essa evidência centrada na pessoa, na realidade dela, nas expectativas e nas possibilidades dela, essa evidência não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa cuidar disso, né?
Nós somos partes iguais de criatividade, compaixão e compromisso. Então, quanta criatividade nós temos que ter na atenção primária, né? Fazer milagre com os remédios que a gente tem, fazer combinações de antibiótico para dar uma cobertura mais ou menos que a gente precisa, enfeitar a UBS, fazer um grupo de alguma coisa para chamar as pessoas para vir vacinar, para vir fazer preventivo, enfim. Então, quanta criatividade nos é exigida, né? Compaixão, que é aquele passinho à frente da empatia. Então, eu sinto junto e eu vou além disso, eu faço algo para melhorar a vida daquela pessoa, e compromisso. E nós fazemos isso todos os dias, simplesmente todos os dias. Nós vivemos muitas vidas, nós celebramos muitas chegadas. E quantas puericulturas, quantos pré-natais a gente faz e comemora depois a chegada dos bebezinhos. Nós rimos, mas também nós choramos, nós dizemos adeus. Então, nós perdemos muitas pessoas da nossa família, da nossa comunidade, e a gente chora junto. E o profissional de saúde, ele tem um luto que a gente chama de luto não reconhecido. Então, a família perde um ente querido e fica muito triste. Mas nós, profissionais de saúde, que acompanhamos essa pessoa há tantos anos, a gente também fica triste. Também é um luto. E a gente tem que ter esse espaço de acolhimento uns dos outros, para a gente poder chorar, para a gente poder sofrer, para a gente poder ter nosso momento também de tristeza, porque faz parte. A gente também faz laços, tem vínculos, e né, tem que ter esse espaço aí de escuta. Nós escutamos, falamos a verdade, construímos pontes, derrubamos barreiras. Em geral, nós sabemos seu nome. Tem gente que a gente sabe até o ID de cor, não tem? Aquele povo que vai sempre, a gente sabe até o ID da pessoa. Nós falamos a sua língua, entendemos o seu olhar. Às vezes a pessoa não precisa falar muito, né? A gente vê o jeito que ela tá olhando, o jeito que ela olha para o filho, que olha para a mãe, e a gente já sabe o que ela quer. Nós respeitamos, ou pelo menos tentamos respeitar todos os dias, tentamos ser melhores, né, um pouquinho por dia, as suas filosofias de vida e as suas crenças. Nós distribuímos cumprimentos, abraços, sorrisos. Damos más notícias com empatia. Cuidamos do amigo querido e da pessoa que parece ser difícil. Então, quando a gente fala disso, é fácil cuidar do amigo querido, né? É fácil cuidar daquela pessoa que é respeitosa, mas as pessoas que são difíceis, né? Que chegam brigando, que chegam gritando, também são nossos pacientes. E apesar de tudo, a gente também cuida delas. Então, é uma realidade nossa, né? E nós nunca paramos. E nós vamos fazer novamente isso amanhã e depois que nós não estivermos aqui, outras pessoas, espero que a atenção primária seja uma política sempre prioritária no SUS, para poder acompanhar as pessoas e suas famílias sempre de perto. E aí o convite que nós vamos fazer é para fazermos isso juntos, né? Então, eu estou aqui hoje representando a residência de Medicina de Família e Comunidade, que é uma especialidade médica, né, uma pós-graduação para médicos que já são formados, que a nossa Secretaria de Saúde tem. Então, é um programa que é elaborado, executado e planejado pela Secretaria de Saúde. E nós temos esse programa de residência. E nós pensamos em aproveitar esse espaço de formação para poder matriciar e apoiar diversas equipes. Os cuidados paliativos fazem parte da grade curricular da nossa residência. Então, os nossos residentes, eles recebem treinamento em cuidados paliativos. Então, nós pensamos em começar a ampliar, né, esse conhecimento, essa modalidade de cuidado mesmo, para todas as equipes que tiverem interesse. Então, num primeiro momento, nós pensamos em fazer um grupo de WhatsApp. Quando a gente fala grupo de WhatsApp, tem gente que gosta, né, tem gente que odeia, mas assim, para quem odeia, tem que ser um grupo que vai funcionar só na hora do trabalho, nada de ficar mandando mensagem de madrugada, nada de mandar bom dia, boa noite, Deus abençoe, musiquinha, nada disso, nada de briga de política, nada. É exclusivamente para a gente conversar sobre cuidados paliativos, para a gente marcar outros momentos como esse, de repente rapidinho, que fala sobre alguma coisa, tipo, manejo de dor, luto, comunicação, como a gente vai se organizar para ver quem que merece, como é que nós vamos organizar as visitas domiciliares. Então, a gente pode combinar momentos como esse, podemos combinar visitas
nossas, né, dos preceptores ou dos próprios residentes nas unidades de saúde para ajudar com alguma coisa. Nós pensamos também em depois fazer uma ponte com a residência multiprofissional em saúde da família, que também faz parte das competências deles, enfim. Então, esse grupo de WhatsApp seria um pontapé inicial para a gente fazer esses planejamentos, discutir o que dá para ser discutido em WhatsApp, marcar encontros online quando possível e necessário, e também fazer essa visita também quando for preciso. Além de nós, a Silvana Sala, que é uma fisioterapeuta que trabalhou muito tempo com cuidados paliativos na internação domiciliar, ela vai estar nesse grupo também nos ajudando. E ela já tem até feito visita em algumas unidades de saúde, né, que tem mais esse perfil de pacientes que precisam dessa ajuda. Então, ela vai ser uma grande parceira aí, né, nessa construção. E se a gente vê que tem pessoas com bastante interesse, a gente pode até fazer uma formação, um curso básico mesmo. O mínimo de tempo de duração de um curso básico é 20 horas, mas tem que ser pessoas que realmente estejam interessadas, porque a gente geralmente faz uma participação ativa. Então, a gente divide os temas, cada um apresenta uma parte, e a gente vai complementando, discutindo casos clínicos. Então, são algumas possibilidades que a gente gostaria de trazer para vocês. Para terminar, eu gostaria de trazer essa frase da Elizabeth Kübler-Ross, que é uma outra das grandes precursoras dos cuidados paliativos. Ela descreveu aquelas fases do luto, sabe? Negação, barganha, aceitação, que até hoje essas fases elas não são entendidas como tô nessa, depois vou nessa e tal, mas foi um processo importante para a gente entender o luto, entender que o luto é uma montanha russa, uma hora você tá bem, outra hora você tá inconformado, outra hora, né? Então, ela é uma autora muito importante que fala sobre a morte, sobre o morrer, sobre esse processo de luto. E ela tem essa frase que fala assim, né? Nenhuma teoria ou ciência do mundo ajuda tanto uma pessoa quanto um outro ser humano que não tem medo de abrir o seu coração para o seu semelhante. Os livros dela são maravilhosos e eu trouxe aqui algumas indicações. Não são livros de conteúdo técnico. Os livros de conteúdo técnico eu deixei lá no AVA, então por isso que é importante fazer a inscrição, porque lá tem até um manual de cuidados paliativos da NCP, que tem bem detalhado todos os sintomas, o papel de cada um na equipe de cuidado paliativo, como controlador, náusea, como, sabe, tudo detalhado tem lá. Mas esses aqui são leituras que engrandecem a nossa alma mesmo. Você não consegue ler um desses livros e sair a mesma pessoa. Então, eu acho assim que para quem gosta desse assunto, são livros que a gente precisa ler em algum momento da vida. Esses dois primeiros são da Ana Cláudia Quintana Arantes. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Se fosse para escolher um primeiro para ler, eu indicaria esse. E o Histórias Lindas de Morrer, que são livros muito bons dessa mesma autora. A Roda da Vida, que é da Elizabeth Kübler-Ross, é uma autobiografia dela, muito bom de ler, muito profundo, conta experiências espirituais, como ela chegou nisso, de falar sobre morte, sobre vida, enfim, então é um livro muito interessante. Esse outro aqui é do Gilberto Dimenstein, que é um jornalista bem conhecido, e da esposa dele, a Ana Penido, Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. Ele conta como é que foi para ele esse processo de cuidado paliativo. Esse outro que se chama Mortais, que é do Atul Gawande, ele fala sobre o envelhecer, sobre as nossas escolhas, sobre a autonomia, sobre o respeito da opinião e da vontade do outro, que pode ser, sim, muito diferente da sua. Então, é bem bacana esse livro. E esses dois que são da Ana Michele Soares, ela é uma paciente que tem um câncer metastático de mama há 10 anos. Ela, se eu não me engano, ela está perto dos 40, ou tem no máximo 40 anos aí. O primeiro livro dela foi esse, Enquanto Respirar, e agora, recentemente, ela lançou esse outro, Vida Inteira. São livros muito bons também, da perspectiva de uma paciente paliativa, digamos assim. Então, para quem gostar de ler, é um prato cheio. E agora, eu gostaria de ouvir de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. Eu vou mandar no chat o link do Google Forms para vocês responderem a presença do evento de hoje. Inclusive, nesse Google Forms, eu vou pedir a indicação de 1, 2 ou até 3 pessoas de cada UBS para fazer parte desse grupo de WhatsApp. Por isso que esse convite inicial foi para as coordenadoras, porque se as coordenadoras entenderem que isso faz sentido para a sua equipe,
né? Vamos lá. Se não fizer sentido, de repente a gente conversa disso mais para frente. E eu gostaria que todos mandassem no chat ou abre o microfone e fala o nome da UBS e uma palavra que resuma o nosso encontro. Então, de repente, algum sentimento que despertou em você, uma palavra que resuma esse encontro de hoje. Então, quem quiser falar, fique à vontade, só abrir o microfone. E quem tiver vergonha e quiser falar pelo chat, pode falar também. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Luciana, eu vou mandar Luciana, você é enfermeira, coordenadora? Tem a chave de inscrição certinho? Aí eu te mando, Luciana, se você não tiver recebido. Ah, você é a Luciana, então eu te conheço. O AVA a escola de governo, é a nossa plataforma de cursos. Então, lá no AVA tem bastante material. Você precisa fazer sua inscrição, seu cadastro lá, digamos assim. Aí tem uma chave de inscrição que você entra nesse curso. Pede para sua coordenadora te ajudar. Se você não conseguir, me chama no WhatsApp que eu te ajudo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a Karina, que é da DAPS, falou acolhimento. A Gabi. Ai, Gabi! A Gabi foi minha interna. Do João Paz, falou compaixão. A Duda, do Itapuã, falou afeto. A Márcia, do Aquiles, falou empatia. O Luciano, então, depois você passa para ela, tá? O que a gente conversou aqui. E eu vou deixar gravado também, vou deixar disponível lá no AVA. Tanto os slides quanto a gravação do encontro. O San Isidro, a Gisele, falou humanização. A Jaqueline, de São Luís, falou inspiração. O CSU falou cuidado. A Lisandra, do Santiago, falou fortalecimento. João Paz, a Jamile, falou humanidade. Que lindas palavras. Depois eu vou fazer uma nuvem de palavras e mando para vocês também e posto lá no AVA também. Quem não falou a palavrinha aí, dá uma resgatada na memória, por favor, e falem. Se quiserem, é claro. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser partilhar alguma coisa, esta é a hora. Ó, vou dar 5 minutinhos de silêncio para as pessoas se animarem a falar alguma coisa. Chegaram mais palavras. DAPS, esperança. Carnaciale, compaixão. Pinde, amor ao próximo. Bandeirantes, carinho com o próximo. Jamile, compartilhar conhecimento. Deixa eu mandar o link aqui do Google Forms, só um minutinho. Aí vocês respondam, que vai ser a nossa presença. Se vocês não souberem agora as pessoas indicadas para esse grupo do WhatsApp que nós estamos falando, vocês mandam depois, tá? Aí só sinaliza lá. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Vou compartilhar aqui a chave de inscrição, Eni. Mandei para a doutora Valéria. Deixa eu compartilhar. Uma guia. Ó, vocês são a turma 2. Então, a chave de inscrição é PAP2-2021.
A Eide falou, Beatriz, eu gostei muito, acho muito válido a gente se aproximar desse tema. Acho, inclusive, que um curso básico seria excelente. Parabéns pela abordagem, foi muito legal. Que legal, que bom que você gostou, Eide. Vamos, no grupo do WhatsApp, a gente pode levantar os interessados, né, para a gente montar um curso básico, e a gente faz, com certeza. É um tema, assim, a gente não está inventando coisa. Pessoas que merecem cuidados paliativos já estão no nosso território. Talvez a gente precise olhar, identificar e dar esse cuidado para elas, né? Então, e assim, até para os nossos familiares, para a nossa própria vida, são reflexões que são muito importantes, né, a gente fazer. É muito improvável que alguém nunca tenha tido contato com alguém em alguma situação semelhante, que talvez merecesse cuidado paliativo. Você pode ter tido uma experiência boa, uma experiência ruim, mas provavelmente todo mundo já entrou em contato com algo assim. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, estou à disposição. Então, gente, essa é a coisa do AVA, eu vou postar lá, assim que a gravação estiver disponível, eu deixo lá, daí, se vocês acharem que alguém vai se beneficiar da apresentação, vocês podem mostrar lá, tá bom? Karina sendo poética. Que linda. Obrigada, Ká. Para mim faz muito sentido falar sobre isso e espero que a gente consiga democratizar esse conhecimento e levar cuidado para onde a gente passar. Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu fico à disposição. Assim que vocês responderem o Google Forms, eu vou fazer o grupo de WhatsApp para adicionar todo mundo. E vamos, se vocês tiverem dúvida, se algum paciente tem indicação ou não, o que vocês podem fazer por ele, mandem no grupo, que daí é legal mandar no grupo, que a gente, às vezes a outra pessoa está com um caso parecido, a gente já ajuda todo mundo ao mesmo tempo. E vamos levar a sério aí esse tema do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos aí, não deixe ninguém para trás. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos pela presença, por ter continuado até aqui. Vou interromper a gravação